Olá, nerds! Eu sou o Alexandre Storm. Aqui é o Emanuel Trindade. E tudo que você precisa quando o universo acabar é de uma toalha. Isso aí é do Guia do Mochileiro das Galáxias. Tudo bem, e você tá ouvindo na NerdPod, podcast da Na Nerd Store. Galera, vamos lá, a gente tá com saudades, né, seu Manu? Exatamente, cara, muito tempo aqui sem gravar. O coração já estava apertado aqui de poder bater um papo com a Lê, mas as circunstâncias da vida, né, cara? A vida acontecendo não permitiu que isso acontecesse antes, como a gente gostaria. É, mas a gente já chega lá. Você quer fazer o jabá? Fazer o jabá, né? Acesse o nosso site, www.nanerd.com.br, compre seus itens personalizados. Se não estiver na lojinha, mande pra gente o que você quer, o que você gostaria de ver estampado no seu quadro, na sua camisa, na sua caneca e tudo que você encontra lá. E a gente sua alma, mas pra você, no seu coração. Exatamente. E galera, a gente queria agradecer aí, né, imensamente ao Luiz, lá do Instagram, do Cinema Aqui e Agora. É um perfil de curiosidades, de notícias e filmes, muito legal mesmo. Então, quem puder, acessa aí o Instagram, Cinema Aqui e Agora. Cinema Aqui e Agora, muito obrigado. E segue lá, cara, são conteúdos sensacionais. Então, Luiz, muito obrigado, né? A gente fez uma parceria de um sorteio de um Funko Pop da Wanda. E também fique de olho na Nerd Store, que a gente também divulga lá, né? E vamos lá, só pra terminar os avisos aqui, explicando um pouquinho do atraso do podcast, né? Putz, cara, peguei Covid, fiquei uns dias já testado aí em casa, fiquei malzinho, não fiquei mal, não fiquei com tosse, não fiquei com falta de ar nem nada, fiquei só com uma dorzinha no corpo e uma indisposição, né, repentina, mas tô bem agora, tô saradinho. Tinha que ter feito episódios, mas a vida aconteceu, né, amigos? Não teve jeito, né? A gente é um projeto independente, né? O Na Nerd é um projeto independente, assim como a Na Nerd, né? Nós somos dois amigos que têm uma empresa e um negócio e um podcast. E assim, se você gosta desse projeto, você quer apoiar de alguma forma, fica de olho que a gente vai criar um padrinho para que os nossos fãs possam colaborar financeiramente, né, com o projeto. A gente está pensando em criar umas recompensas para cada nível, né? Não vai ser nada astronômico, nada que vá doer terrivelmente no bolso. A gente sabe que não tá fácil, mas se você quer criar um vínculo legal com a gente, quer ter contato, saber de notícias e de novidades primeiro, fica de olho que a gente vai criar uns níveis de padrinhos muito legal. Então logo a gente vai ter o padrinho da Na Nerd e assim que tiver eu conto pra vocês. E que mais? Queria dar os parabéns aqui pro seu Emanuel Trindade, que aniversariou. Obrigado, ontem, né? Meu amiguinho fez 33 aninhos, né? 33 cara, um jovem. Carinha de 24. Exatamente, um jovenzinho. E fazendo a previsão, né? Quem diria? O bolo foi do Churato. Churato, cara. Dessa vez a gente não cantou, né? Como esperado aí o tema do Churato, porque nem todo mundo conhecia. Tanto que a minha irmã... Se eu tivesse lá... A Emanuela reclamou, falou, da próxima vez escolha um anime mais atual. Foi difícil achar essas imagens na internet. Porque Dragon Ball dos anos 80 é atualíssimo, né? Cara. Mas a galera consome, né, cara? É um desenho atemporal, né? Até hoje, né? Churato, né? Mas ela fez e ficou bonitinho, né, cara? Obrigado, Manu. Ficou lindo. Foi lindo, obrigado, Manu. Eu não comi o bolo, eu nem estive presente porque eu não pude, mas eu fiquei muito emocionado de saber que essa ideia jogada ao vento aqui no podcast foi lá e fez a alegria do meu amigo. Fiquei muito feliz. Valeu, mano. Obrigado. E, cara, aqui você colocou, eu vi que você colocou aqui a frase do Mochileiro das Galáxias, explicando aqui o tema de hoje. Nós vamos falar sobre adaptações, né? Adaptações de filmes e séries, né? Que a gente acompanha. E essa frase do Guia do Mochileiro das Galáxias, você sabe que o Guia do Mochileiro das Galáxias, ele tem uma adaptação de filme, né? Sim, ele é um livro, né? É isso. Realmente é um livro. É uma série de, na verdade, 5 ou 6 livros, se eu não me engano. Você sabe por que esse lance da toalha? Você igual a ler, Cara... Eu não vou me arriscar, porque eu tenho medo da sua memória. Não, eu prefiro. É porque, coincidentemente, quando eu tava pesquisando a pauta desse episódio, eu passei por isso. E aí eu pensei, será que o Manu sabe disso? Eu achei legal que você trouxe. Na verdade, eu lembro como tudo na vida, cara, eu lembro pouquíssimo das coisas. Eu tenho que criar o hábito de assistir antes de vir gravar. Não, mas assistir o Guia do Mochileiro das Galáxias não é algo que eu esperaria de você, porque é um filme muito antigo, né? Sim, é antigão, mas, cara, eu gostava muito. Acho que eu cheguei a ler um livro e ver o filme. Tá? É bem confuso o livro, né? O primeiro livro, né? Sim. Você não entende nada, né?
É por isso que eu não li o segundo. O ator que faz o Arthur, que é o cara principal do filme, do livro, né? É o Bilbo, né? É o mesmo ator que faz o Bilbo. O Hobbit, né? E é nisso que... É bem legal, cara. É um livro muito legal, assim. Ele é a enciclopédia nerd, né? E é por conta desse livro que se tem o Dia da Toalha, que é o Dia do Orgulho Nerd, né? Ah, cara, sim. É por causa dessa toalha, né? É verdade. Eu lembro que no livro eles explicam que você, com uma toalha, você pode se deitar se precisar descansar, você pode criar uma vela para um barco, você pode usar como uma corda para uma fuga, você pode usar para jogar no inimigo e se defender e sair correndo. Então com uma toalha você faz tudo. Tá vendo, cara? Eu nem ia lembrar disso, cara. É muito louco, né? É muito louco, mas... pô. Além de se secar, né? Nem falou se secar. Nem falou secar, cara, que é o principal objetivo da toalha, né? Exatamente. Mas não, com uma toalha você... É muito louco, né? A imaginação do Douglas Adams, né? Sim, cara. Mas é isso aí, galera. Vamos passar de conversa aqui e vamos falar de adaptações. Bora pro bloco. Agora tem vinheta. Agora na Nerd tem uma parceria muito bacana. Para você que precisa desde dar aquele upgrade na torneira da cozinha ou comprar aquela tigela inox ou aquela caminha pro seu pet. Ou quem sabe ainda, se você curte itens de tecnologia. Na M-Commerce você encontra desde fones Bluetooth até smartwatches lindíssimos, cara. Tá esperando o quê? Tecnologia, coisas pro seu pet, só cozinha, pro seu visual. Tem tudo lá, www.mcommerce.com.br. É M-Commerce com um M só, tá? O link vai estar na descrição do episódio. E comprando com o cupom de desconto na NERD10, você tem 10% de desconto. Tá esperando o quê, cara? Vai lá, M-Commerce. Tudo que você precisa com um clique. E o frete é grátis para todo o Brasil. É isso aí, galera, voltamos e bora lá, né, pro nosso bloco aqui. Fiz aqui uma pautinha de entrada, espero que vocês gostem, tá? Vamos lá. Um dia alguém teve a brilhante ideia de contar histórias em volta de uma fogueira. Então, em alguma outra época, nós desenvolvemos a capacidade de contar histórias através de desenhos, imagens, gestos. Daí surgiu a interpretação. Dando um salto temporal maior ainda, um dia tiveram a ideia de contar essas histórias através das lentes de um aparelho que captava as imagens em movimento. Então, nós tivemos o advento dos filmes, um presente para toda a humanidade. Mas antes disso, inventaram os quadrinhos, um recurso visual com imagens e personagens que contam histórias através de pequenos quadros que contêm suas ações. Voando para o século XX, alguém teve a ideia brilhante de unir essas duas coisas. Surgem então as adaptações, algumas ótimas, outras nem tanto. E é disso que vamos falar. Nesse episódio do Na Nerd Pod, nós vamos explorar ela mesma, a sétima arte, uma das minhas formas favoritas de culturas, séries e filmes. Esse texto aqui foi adaptado do programa de filmes, então eu vou ter que criar um outro texto depois, tudo bem. Mas, vamos lá, galera, a gente queria falar sobre adaptações porque acho que é um assunto super em alta, né? A gente tem muito, hoje em dia tem várias adaptações, desde que eu lembro que a primeira adaptação que eu vi foi um filme do Capitão América, horrível, passava na Globo, na sessão da tarde, não sei se você lembra. Lembra? Vagamente, cara. É muito louco. Eu lembro de assistir em casa esse filme no dia de frio, eu tinha 7, 8 anos, eu lembro de ficar empolgado pra assistir, e eu lembro de ser horrível. Eu lembro de ter foi uma primeira grande frustração que eu tive com filmes quando eu era criança. Porque quando é criança, você espera, e tudo é muito fantástico, né? Quando você é criança, tudo é muito legal, muito fantástico. E aí você não espera se decepcionar com o filme. Porque você, não sei, quando você é criança, a expectativa é diferente. Eu lembro de ter assistido esse filme e ter perdido interesse no meio, assim, pensado, é isso? Acho que eu vou fazer outra coisa aqui. Ah, cara, eu sempre fui muito deslumbrado com tudo. Eu sempre achei tudo muito máximo, sabe? Então, eu não lembro de ter achado... Hoje, cara, você cresce, você tem outra visão, e com os efeitos de hoje, você lembra e você pensa, nossa, mas que bosta, cara. Mas eu, quando criança, cara, eu gostei, né? Putz, velho, não foi a primeira adaptação que eu vi, que eu lembro de ter visto, né? A primeira que eu vi depois de um tempo esse filme, mas a primeira mesmo que eu vi foi do Batman, né, cara? Do Batman do Tim Burton. Do Tim Burton, exatamente. Ah, não foi ruim. Foi boa, sim, na verdade sim. foi muito boa. Sim, faltava escola pra ver o filme, cara, inventava doença, sabe? Mas o do Capitão América, eu gostei, cara, assim, você é um pouco mais velho que eu, né?
2 anos, cara. Na verdade, 3 anos. Então, pô, cara, você tinha 7, então eu tinha 4 anos. Isso mesmo, é por isso. Mas isso aí desculpa até um certo tempo, tá? Hoje em dia isso aí não cola mais. Enfim, cara, quando eu lembro vagamente de ter visto esse filme, eu tinha 6 anos, são poucas os flashes do filme, cara, mas eu fiquei maravilhado em ver o Capitão América na TV. É que o uniforme era horrível, eles usavam um capacete, né? Com mas não dá pra culpar. É a época, né, cara? Pega usando o Batman de exemplo de novo, as séries antigas do Batman. Olha as roupas, cara. Olha o Batmóvel. E não virava pescoço, né? Exatamente. Virava metade do tronco, assim, fazia um joinha e saia fora. Era muito bom, cara. É que eu acho que tinha as complicações de você fazer um cara muito cabuloso nessa época, né? E eles não focavam tanto na super força dele, sabe? Não tinha tanto isso, assim. Ele ser um super-humano. Porque é isso, né? Hoje em dia a gente assiste o Steve Rogers e você espera que ele faça um monte de coisas, né? Mas enfim, eu lembro que eu ficava muito encucado com isso, assim. Eu lembro que eu era criança e eu lembro que eu fiquei tipo, caraca. Eu lembro que ele usava arma. Eu falei, mas ele não tinha que usar um escudo? Ele não era de ser contra a arma. Mas assim, pensando no foco do filme na época, era um pouco diferente. Ele tinha um foco mais pra guerra contra o nazismo, né? E naquela época o nazismo ele ainda era o grande... A União Soviética ainda era o grande inimigo dos americanos nos filmes e em tudo que era produzido, assim. Sim. Por muito tempo. O Rocky Balboa, ele foi lutar na União Soviética e o grande inimigo era o Drago, que era um russo. Entendeu? Então essa briguinha, essa coisinha, essas coisas, esses resquícios da Guerra Fria ficaram sendo refletidos por muito tempo nos filmes, assim, né? Você sabe que, por exemplo, pra você fazer um filme sobre exército, sobre aeronáutica, tipo Top Gun, que tá agora em alta, você tem que ter autorização e você tem que ter embasamento um consultor do exército americano. Porque a forma que o exército é visto nos filmes tem que bater, tem que ser autorizado, sabe? Os caras têm que... Pô, que legal isso, cara. Faz total sentido, né? É lógico. O exército americano, ele é o exército mais poderoso do mundo, assim, né, cara? De longe, assim, né? É o que mais se ouve falar, é o que mais se vê, né? Várias histórias. Então, mesmo que seja esses filmes de trauma, de guerra, esses filmes de documentário, sempre tem um consultor ali e o exército americano tem que aprovar o filme sempre. Pô, que demais, cara. Será que os primeiros Top Gun também eram assim? Eu não sei se os primeiros foram assim. Eu sei que. Eu não sei se isso vale pra todos os filmes. Tem alguns filmes que eles fazem críticas, né? Sobre os traumas que se pode criar nas pessoas, nos caras, né? Homens e mulheres. Sim. Guerrilheiros. Mas eu lembro de ter visto isso em algum lugar. Eu lembro de ter lido isso. Aqui eu coloquei aqui. O que você acha que uma adaptação precisa pra ser boa? Pô, cara. Lembrando que é uma adaptação, tá? É isso que a gente tava falando até um pouquinho antes da gente gravar. A gente tava saindo na porrada. Eu não gosto muito de adaptações. Eu gosto daquela coisa mais fiel. Né? Mas, porém, a minha tese cai por terra, porque volto aqui a falar de Smallville, né? Pois que foi uma baita de uma adaptação e eu curti a série do início ao fim. Mas, puxa, cara, pra ser boa, pra mim, você tem que tentar ser mais fiel possível à história daquele personagem, né? Pra você. Pra mim. Mas é isso que vale a pena? Tipo assim, você acha que é... Okay, eu não sei. Eu tô tentando ser bem neutro aqui. Né? Porque enfim. Mas eu tô tentando não estraçalhar você agora. Mas é porque eu nunca tive oportunidade de falar com esse tipo de fã, sabe? Que acha que tem que ser igual. É que eu já fui esse tipo de fã. Eu já fui esse cara que eu queria que fosse igual aos quadrinhos. E aí, muitos anos de consumindo Omelete, Jovem Nerd e essas outras páginas que falam de adaptações, eu entendi algumas coisas. Algumas coisas que eu entendi foi que realmente não precisa ser igual ao quadrinho, mas o problema do fã é não conseguir sempre, não ter, né? Mas enxergar um pouco da visão de produção e do diretor. Eu tive essa decepção no primeiro X-Men. Primeiro X-Men, né? De que ano que foi? Deixa eu ver aqui. 99 ou 2000, não? 2000. Sério? Cara, foi no comecinho dos anos 2000. 2000, exatamente 2000. Então, vamos lá. O primeiro X-Men foi nos anos 2000 e eu lembro, cara, que... Pô, todo mundo queria ver o Wolverine ali com a roupa amarela, todo mundo queria ver os caras, o Scott com a roupa azul, todo mundo queria ver aquilo. Mas, inclusive, como eu falei no episódio de filmes, de séries, na verdade, de séries, né? No anterior, de séries... Tem uma piada que eles fazem com isso, né? Quando eles têm aquele macacão preto, né? Aquela roupa que eles usam, que é tipo uma roupa de
combate, né? Que tipo, é um macacão assim, mas é como se fosse uma roupa stealth, né? Ela é escura, porque pra eles agirem sem chamar tanta atenção, né? Faz sentido. E ela não tem tantas coisas que prendam, né? Com exceção da Tempestade, tem uma capinha ali, né? Mas Sim. é isso, né? Ela tem que ser prática, porque ela é uma roupa tática. Ela tem que ser uma roupa de combate. Assim, é um filme mais pé no chão, que a gente chama, né, cara? Então, porque... se você for fizesse alguma coisa parecida com os desenhos, é um circo, né, cara? Imagina aquilo de verdade, aquela roupa de verdade. Ficaria estranho. Então, você concorda comigo? Nesse ponto dos trajes eu concordo, né? É aquilo, é um filme pé no chão, cara. Não é nada fantasioso. Por mais que seja mutantes, poderes e tal, nesse sentido, eu acho que o diretor quis uma coisa mais pé no chão. Sim. Entende? Tipo, se fosse de verdade, seria assim? Eu acredito que não. Então aí acredito que essa seja a mudança dos trajes, cara. Mas que seria demais. Você viu o Wolverine, aquele colanzinho amarelo e aquele capacete. Mas aí que tá, né? Aí, assim, eu preciso fazer um salto no tempo pra falar outras coisas, mas aí a gente vai pra Watchmen, sabe? Em que a galera usa as roupas quase exatamente iguais aos quadrinhos. E, mas vamos meter o Dr. Manhattan peladão lá? Sim. Tá o cara peladão azul lá com a piroquinha de fora. Demais, cara. Demais, tá ligado? E aí, né? Funciona ou não funciona? E eu acho que tudo funciona bem se você introduzir de forma certa, na paleta do que é o filme, saca? São coisas que eu acho que você tem que ter maturidade pra entender. Quando eu era mais novo, eu achava que tinha que ser como tava na minha cabeça também. Aqui a gente fala de, por exemplo, eu fiz uma listinha aqui de adaptações que eu acho que são boas. Superman, o primeiro, do Christopher Reeves. Cara... Você acha que é... Não tenho eu acho que é irretocável. Não tenho que reclamar desse filme, cara. Não tenho que reclamar. Tá um homem adulto vestindo azul e capa, e tá tudo certo tá ali, tudo certo. Você entende. E, assim, a cor do filme... E assim, eu acho que é aquele negócio que eu falei, assim, nessa época os filmes eram feitos mais pra crianças e a gente não tinha nem discernimento pra questionar tanto isso. Mas é isso? Seria assim? Cara, talvez, né? É como os heróis eram feitos, né? Nessa época. E fazia muito sentido. E a história que tem do primeiro Superman, ela não tá nem nos quadrinhos. E ninguém reclama disso. Entendeu? Entendeu? A história do Tim Burton, do Batman, ela também não tá nos quadrinhos. É uma história do filme. Só os vilões, né, cara? Assim, tipo... Os vilões estão lá, né? Tem os vilões e tem o que tem de fiel ali aos quadrinhos são os vilões e a origem, entendeu? Que eu acho que são essas as duas coisas que você não pode mexer, sabe? Origem e vilões. Exato. Fora isso, eu acho que algumas coisas dá pra mexer. Na relação das pessoas, eu acho que dá pra mexer. Eu não sei, fala uma adaptação aí que você não gostou, por exemplo. A gente falou dos Homens-Aranhas. No primeiro programa a gente falou sobre isso. Uma adaptação que eu não gostei, cara, mantenho no Superman aqui, foi o Homem de Aço. Foi, mas qual que foi o erro ali? Não foi o filme, não foi, porque não é uma adaptação a nenhuma história. Foi o vilão ruim. A morte do pai do Clark? No Smallville? Originalmente o pai do Clark morre de infarto. Ele morreu de infarto no Smallville. No Smallville, mas no Homem de Aço não. Man of Steel. É verdade. Eles quiseram... que eles quiseram transformar a coisa mais dramática, né? Sim, cara. O lance dele... da incapacidade. Assim, acabou que abordou a mesma coisa. Apesar de todos os meus dons, eu não pude salvar meu pai. Você não é cardiologista, né? Sim. Né? Então, tipo... Magic! É um médico. Mas no filme o cara morre com um furacão, cara. Bem drástico, né? Saca? Eu também achei foda, né? Não tem sentido, o cara é o Superman, ele é muito rápido. Sim. Então... É foda, né? Isso teria sido... Eu não sei se nessa época ele já era mais rápido que uma bala. Que é o lance, né? Cara, mas sim, ele já era o Superman. Poderia ter feito, né? É que no Smallville eles abordaram isso... Nossa, o Smallville, cara, ele gastou câmera lenta por umas 10 gerações, né? Eu tô lembrando aqui que... aquele efeito que todo mundo acha muito legal, do Mercúrio no X-Men, aquele efeito em câmera lenta, que é muito legal, muito bem produzido. Smallville gastaram isso aí, cara, até umas horas. Era ele correndo e as gotas ali, assim, e as pessoas paradas enquanto ele se movia, assim. Mas, assim, é muito louco, você acaba realmente dando muito poder pro cara, e aí não tem problema pro cara, né? Eu acho que é legal você dar uma pisada no freio mesmo, assim, sabe? Então, eles fizeram isso com muitas pessoas, com muitos personagens, que nem em X-Men não, Wolverine. Eu lembro de ter falado com o primo da Thalita, na época, que é meu primo também, né, por consideração, o Rogério, um beijo. E eu lembro que eu falei, e aí, mano, gostou de Wolverine? E ele, não, cara, nunca que o Wolverine ia morrer daquele jeito, cara, nunca que eu não, né, cara, mas adaptação, o cara já tinha passado, o Wolverine já devia ter, o quê, uns 200 e poucos anos ali. Porque ele já tinha mais, no primeiro X-Men, quando eles descobrem o fator de cura dele e visto que ele tinha
passado pela Segunda Guerra Mundial, primeira e tudo mais, a Tempestade fala, tem um fator de cura aqui do professor Xavier e tudo mais, ele deve ser mais velho que você, né? Então assim, o cara já tava calejado pra caramba. Aí tem aquele negócio que o adamantio, que realmente não era uma substância pra no corpo de ninguém, tava matando ele. Porque, tipo, não, é um corpo estranho. Foi uma experiência que fizeram com o cara, deu certo, entre aspas, por um tempo, funcionou ali sem ser um hospedeiro, mas depois de um tempo começou a virar, tipo, um câncer pro cara. Sim. Né? E aí, tinha... eu achei muito bom, eu gostei. Tinha todo o lance de drogas de mutantes e... Inclusive, eu falei tanto desse filme esses dias, pensei tanto nele, que eu tô com vontade de ver de novo. Eu te mandei outro dia aquele meme, né? Sim. Charles, o mundo não é mais o mesmo. Né? Porque cabe em qualquer situação. E é uma adaptação muito boa, né? Não é igual nos gibis. Não, eu acho que nem tem essa história nos gibis, cara. Tem algumas histórias da morte do Wolverine. Não sei se é exatamente essa. Não, no caso, se bem que essa ele morreu lutando, né, cara? Mas ele não tava morrendo nos gibis, cara. Tipo, ele não tava, pelo menos nos que eu tava morrendo. Ele já tava doente igual ele tava no filme? Não, eu não lembro de nenhuma história específica em que ele tá doente. Mas eu lembro de histórias que... Tem futuros alternativos em que ele morreu. E se fala que ele morreu lutando. E tem uma história que se chama Wolverine O Fim, né? Que é... Mas já ele velhão, tiozão. Ele velhão, tiozão, grisalho, assim, sabe? E acontece alguma coisa lá e ele morre, não lembro. Eu também tinha a origem do Wolverine, cara, que era maravilhoso. Então o Wolverine, tipo, ele é de 1945, sabe? Assim, mil anos. E aí ele... O nome dele... Ele é filho de um fazendeiro, uma parada assim. Meu pai meio abusivo, assim. Caramba. E nessa história, tipo, o Dente de Sábio seria o irmão dele. Então, cara, tanto que no filme eles são irmãos. Ele é o Dente de Sabre lá, o cara do... É isso mesmo, né? É que aqui nos gibis eles contam... Essa história até que funciona um pouco melhor, se para pensar. Contam como se ele fizesse parte do mesmo grupo, de uma facção do exército, e aí o Dente de Sabre teria sido um traidor. E por conta disso... o Wolverine odeia ele porque ele traiu a unidade deles ali. Só que essa história não tem peso emocional, saca? Essa história sério. Pra gente que não tem essa coisa com guerra, a gente pensa, bom, guerra é guerra, tem os dois lados, sempre tem os traidores, tem os caras que tá ali. Enfim, né? Agora se fala que os caras são irmãos e tudo mais. No geral, eu acho que o Dente de Sabre ele só é legal nos desenhos antigamente, por ele ser o Nêmesis do Wolverine, ser o cara que luta pau a pau com ele. É legal por isso. Mas no geral, o Wolverine não tem um inimigo que é legal, realmente. Assim. Ele não tem aquele algoz, né, cara? Igual tem os outros heróis mesmo. Eu lembro do Magneto mesmo. O Magneto que uma vez tirou o adamante do corpo dele, tá ligado? Isso foi legal. Mas se você for pegar o Magneto, ele o inimigo dele é o Charles. Sim. O resto, a galera é pupila do Charles, então, obviamente, vai lutar contra o Magneto. O Wolverine mesmo, o inimigo dele é o Dente de Sabre, só. Não, mas você vê então o peso da adaptação? Não tem realmente algo a adaptar que seja tão pesado que você não conseguir gostar do filme. Eu acho que alguns efeitos não eram tão legais na época, ficou meio tipo, eita, ok. E tinha aquele negócio alguns enredos não eram tão legais. Mas assim... O mais velho lá, né? E o senhor Sir Ian McKellen. Cara, é um Magneto que é o Gandalf, né? É verdade. É irretocável, cara. Sabe, é maravilhoso. Ele ficou um ótimo Magneto, assim como... O Xavier, Professor, do Patrick Stewart. Cara, o Xavier dele é maravilhoso também. Inclusive, ele aparece nesse último filme do Doutor Estranho. Doutor Estranho, cara. Ele aparece como a gente queria, com a cadeirinha... amarela, né, cara? Isso é um baita fanservice. Isso é um baita fanservice, É disso que eu tô falando. Não é? É disso que eu tô falando. Eu sou fã, eu quero serviço. Exatamente. Né? E assim, viu, são adaptações que ficaram muito boas, assim, então a gente consegue, eu acho, que ter adaptações sem ser necessariamente uma xerox do quadrinho, do filme, e ter histórias muito boas, porque é legal ser surpreendido. Cara, por exemplo, usando agora de exemplo aí o Doutor Estranho, aquele grupo de heróis, né, que me fugiu o nome... São os Illuminati. Os Illuminati? Eu tava lembrando, mas achei que ia falar errado. Obrigado, né? E faltou um herói ali, né, que era o Homem de Ferro Supremo, né? Superior. Sim, mas ele morreu. Olha só. Mas pô... Eles estavam no futuro alternativo, né? Sim. Mas a gente sabe que é por conta de grana, né? Viu? Você tem seu coração de fã ali, ó, querendo, mas você precisa ter a sua parte humana lembrando também. Entendeu? Que tem um lance comercial acontecendo ali. Além do lance, se não me engano, quem ia fazer era o Tom Cruise e ele tava gravando o Top Gun, né? Graças a Deus. Ia ser demais. Eu não tô pronto pra ver o Tony Stark em outro papel, cara.
Sério, com outro bicho? ator. Assim, eu tenho uma resistência. Na verdade, aí que tá. Esse é o meu problema com adaptações, quando muda o ator. Eu gostava muito do Tobey Maguire, mas eu entendi que chegou um momento ali que as limitações tanto do ator quanto da franquia não tinha mais o que fazer, né? Eu gosto muito do primeiro Homem-Aranha e do segundo, mas eu entendi que a direção foi pra um outro lugar ali, os caras viajaram nos vilões, quiseram fazer muita coisa. Orçamento, né, cara? Não só orçamento, mas era... Não sei se você estava acompanhando na época, e até hoje, tá? Isso voltou a ficar em alta. O porquê que não rolou mais, né, cara? Foram dedinhos dos executivos da Sony querendo colocar mais heróis, mais vilões do que o próprio diretor queria, né? E ele falou, não. Tanto que o filme lá que tinha o Venom, o amigo dele que virou o Duende Verde... O Ed Brock e o Harry Osborn. E o Homem-Areia. Não era pra ter o Venom naquele filme. O Venom é um vilão muito grande pra você colocar ele como só mais um ali do filme. Exatamente, Ele merecia um filme só pra ele, né? Exatamente. E aí ele não quis, cara. Ele falou, bem, o filme tem que ser... Tanto que foi muito criticado, né, cara? Os 2 primeiros filmes foram obra-primas. Foram mesmo. E o terceiro filme foi muito criticado porque os caras da Sony colocaram um dedinho no meio lá e... Ficou estranha essa frase. Mas... Os caras só colocaram o dedinho no meio do Sam Raimi, coitado dele. E aí ele falou, não, fazer isso aqui, então eu largo o projeto, e o Tobey acompanhou o diretor. E aí foi quando começaram a franquia do Andrew. Cara, eu adoro o Andrew, mas o filme deixou a desejar, né? O primeiro eu gosto muito. Eu achei ele mais legal, como Homem-Aranha. Eu gosto dos dois, eu acho ok. Não, assim... O segundo eu só não gosto do Duende Verde, acho que não fez sentido nenhum, assim. Os vilões do segundo... Na verdade, assim, cara, eu não gostei da história do primeiro filme, das coisas como desenrolou, né? Eu achei que fugia um pouquinho da história do Peter mesmo, dos pais dele, sabe? Então, mas é que tá, isso aí é uma adaptação da saga Millennium, entendeu? Não é a saga clássica do Homem-Aranha. O Andrew Garfield é derivado de uma saga da Marvel que chama Saga Millennium, onde os caras queriam experimentar outras coisas, porque o que começou a acontecer com os quadrinhos? Os fãs começaram a ficar velhos. Certo. Que somos nós, entendeu? E aí eles queriam comer... só que a ideia do cara ser fotógrafo não batia mais, não tinha mais... Não tinha, o que funciona? Identificação. Por que a gente gosta do Homem-Aranha, por exemplo, né? Identificação. O cara, ele é pobre, ele sofria bullying, ele era nerd. Você precisa manter a identificação com os fãs para você ter uma tiragem, no caso, venda de quadrinhos, venda de produtos alta. E o lance do cara ser fotógrafo e da aranha ser irradiada era uma parada que não funcionava mais. Radiação é uma parada que a galera já comprou dar câncer, tá ligado? De fato. Né? Então, assim, deixou de ser legal lá nos anos 60, entendeu? Eles tinham que criar por isso que hoje em dia não se fala mais aranha irradiada, se fala aranha geneticamente modificada. Tanto que no próprio filme do Tobey, a aranha era geneticamente modificada. Exatamente, entendeu? Isso não existe mais. Que mais? Nessa saga Millennium, ele trabalhava com informática, ele trabalhava como web designer, olha só. Entendeu? E aí ele passou a tirar fotografias também do Homem-Aranha, mas o lance dele era trabalhar com computador. Entendeu? Ele era um gênio de computador, né, cara? Sim, ele era estagiário, entendeu? O Peter Parker. E, né, inclusive nessa saga Millennium, o Peter Parker tem uma vida, ele é adolescente, ele tá no colégio e foca muito mais nisso. Ele não chega a sair do colégio, né? Assim como o Peter adulto, ele faz doutorado, é professor ferrado, fudido. Chega uma hora que esgota as histórias. E a Marvel é muito campeã em criar novos arcos, assim, de histórias que... Às vezes, você reinventando o personagem, você até consegue ressuscitar o personagem de um jeito que ele faça mais sucesso pra uma geração mais do que fez no anterior. Aconteceu com o Homem de Ferro. O Homem de Ferro ele não era o personagem A do time A igual ele é hoje. Ele era o personagem do time B. Ele ficou famoso quando os caras tentaram, lá em 2000 e tanto, fazer o primeiro filme e a galera falou, esse cara aqui vai fazer o Tony Stark. E, mano, a galera virou a cara, virou o bico e virou a coisa que é. Hoje em dia a galera tem, mano, tatuagem no Tony Stark, tá ligado? Cara, o Homem de Ferro virou o Superman da Marvel, né? Virou, cara. É o símbolo da Marvel. Gigantesco até hoje. A galera faz aquela justificativa que eu odeio, né? Não, porque o Homem de Ferro é foda, porque tecnologia, cara. Porque a armadura, os efeitos. Às vezes um herói, cara, ele tá limitado como disse o pai do Tony Stark, eu estava limitado pela tecnologia do meu tempo. Os caras não tinham como fazer uma parada legal, tanto em efeitos quanto em história. Você vê Cavaleiro da Lua, um outro personagem B. Fizeram a série agora e é fantástica, a série é muito sensacional. Boa. Os caras, eles exploraram certos personagens, exploraram certo a cultura egípcia e deu muito certo, entendeu?
Ia adaptar 100% no quadrinho? Não. Entendeu? 100% não. É bem diferente. A história os caras eles pegam elementos do quadrinho e às vezes eles fazem alguns fanservices, mas no geral, assim, pode dar certo. O lance do Homem-Aranha que você falou que você não gostou são as adaptações, assim, mas se você parar pra pensar, é monótono se tudo for do jeito que a gente espera, assim. Você já espera aquilo, né, cara? Faz total sentido. O que eu curti pra caramba aí no filme do Andrew, velho, é que ele é um Homem-Aranha divertido, né? Sim, essa é a característica do Homem-Aranha que todo mundo mais gosta, que ele é um cara bem-humorado, faz piadinha o tempo todo. Mas o do Tobey não é, cara. Não é. É um cara mais sério. É igual o Flash. Uhum. O Flash do Greg Gust. É um cara mais sério. Putz, pensa que pra uma série solo do cara, isso talvez não funcionasse 100%, assim. Ele é muito dramático, né? É que esse Barry que os caras tentam explorar é um Barry mais dramático. A maldição dos meus poderes, eu não quero mais ser o Flash. Mas você já vê a diferença do Ezra Miller, né? O atual ex-Flash, que é um cara mais divertido, né? Putz, mas tá aí, eu odeio o Ezra Miller como Flash. Sério? Eu não gostei, eu achava ele muito bobão, assim, ele parecia que tinha TDAH, sabe? Tipo, nada contra, eu tenho TDAH, mas tipo assim, é um cara que parece que ele é acelerado o tempo todo e parece que ele fica meio bobo, assim, o quê? Não, igual um esquilo, sabe, gigante, não grava, cara. Ele tá parecendo o Flash da Liga da Justiça, né? Só que da Liga da Justiça, o desenho é o Wally West, e não o Barry Allen. O Wally West é o meu Flash favorito. Ele é um Flash engraçadão, cara. Ele é ótimo, né? E ele sabe ser sensato quando precisa ser, sabe? Só que também eu tenho uns pareceres do Flash do Wally West, é que ele parece meio meio burro, às vezes, sabe? Parece que ele é só um cara que corre, mas, pô, ele era detetive Florence da polícia da cidade dele, Star City. Sim, ele e o Barry, né, cara? O Barry também. O Flash é um personagem que eu tenho uma certa pena que os caras foram tão assim, né, que repetiram a origem do cara 3 vezes, né? Sim. A origem do Barry, o cara caiu um raio lá no estante de produtos químicos, ganhou os poderes. Do Wally também, e do sobrinho dele também, que é o Kid Flash. Que é o nome dele? Bart. O Bart Allen. Bart Allen. Isso, entendeu? Cara, e aí a gente, falando disso, de adaptações, indo pra série do Flash aí, seria um dos temas, você pega, eles trocaram a etnia dos personagens, né? Muita gente não gosta, eu vi muita reclamação disso. Eu também, desde o começo. Eu não lembro qual foi a primeira vez que tentaram fazer isso, fizeram, e aí a galera deu uma chorada, não lembro qual foi, mas isso já não ligo, eu não me importo. Não, também não, cara. Também não. Tanto que no cinema a Iris West também, né? Ela Sim. Não é ruiva, ela é uma morena. Isso aí é o maldito eurocentrismo que a galera tem, tá ligado? De querer personagens... Porque é uma coisa que isso foi criado lá nos gibis dos anos 50. Cara, a segregação racial é uma parada que existe, né? E era muito mais forte. A maior parte dos personagens eram brancos. E tanto que quando surgiam personagens negros, tipo Luke Cage, Pantera Negra, demais, né, cara? Porque representatividade. Mas continue seu ponto, perdão. E aí, cara, fizeram essas adaptações. Primeiro que trocaram as etnias, né, a galera não curtiu. E os pontos de poderes, né, cara, do Flash. Eles começaram a adaptar poderes que originalmente o Flash não tem, né? O que eu tava comentando aqui um pouquinho antes de gravar. O Flash tava soltando raios no céu e andando em cima dos raios dele, cara. Criando sabres de luzes de Star Wars. Sério? Cara, com raio. Raio. Ele, a Iris, que eu nunca vi ela nos quadrinhos. A Iris também tem poderes ganhando agora? Poderes, exatamente. A filha deles, a Nora Allen. Ela veio do futuro. Veio do futuro. Na série, o Kid Flash virou filho deles também, né? Virou também? Era neto, né? Ele é neto, mas na série é filho. E aí os 4 com poderes criando sabres de luzes com raios. Com raios. Usando eletricidade. Tipo, uma mistura de Star Wars com Power Rangers. Meu putz, tá aí, né? Virou muito Power Rangers, né, cara? Cara, ainda bem que eu não tô vendo, cara. Eu parei acho que na 3ª temporada de Flash, sabe? Eu ainda acompanho, cara. Eu tenho aquela experiência. Tá melhorando, cara. Essa última temporada tá legal. É que tá, você tem muita fé de que vai melhorar, né? Você assiste até o final, igual o Smallville. Não melhorou, cara. Não melhorou. Acabou e não melhorou. Eu gostei. O final do Smallville eu gostei. Eu queria ver muito o cara usando o uniforme. Não daquele jeito, mas eu achei sensacional. Deixa em silêncio aqui, pra você justificar um pouco mais. Ok. Em casa, quando eu penso sozinho, cara, as justificativas vêm. Eu não anoto, aí eu me dou mal aqui. Mas, né, tá ligado?
Aquelas discussões mentais que você tem no banho. Exato, cara. Você pensa, pô. Eu faço isso lavando a louça. Podia ter falado isso, né? Caramba. Acontece bastante. E agora tem uns. Nossa, não sei. Eu acho que assim. Viu? Eu não preciso falar muito de exemplos ruins. Esse aí é um bom exemplo ruim. Entendeu? Um outro exemplo que eu assisti recentemente. Eu assisti Monstro do Lago, que é um personagem da DC. Sabe Monstro do Lago? Sei. Tá na Liga da Justiça Sombria? Então. E aí, cara, a série ela é muito parada. O monstro ficou muito bom. A maquiagem é muito boa. Mas o enredo não desenrola nunca, cara. A menina, é muito focado na menina e ela fica pesquisando e tentando achar o que aconteceu com ele. E tem uns desembaraços na história. Foi cancelada na segunda temporada. Na primeira, A primeira. Primeira. Eu assisti um episódio só, cara. É que eles queriam desenvolver a Liga da Justiça Sombria, né? Que tem o Monstro do Lago, o Demônio Azul, o Constantine, né? Mas eles não conseguiram deslanchar. A série Constantine foi cancelada também, né? É uma pena, cara. E tá aí, assim, a série era boa. Assim, pra mim, eu achei ok. Só que ela era muito parada. Então, às vezes, você tem os elementos certos, mas não tem o diretor certo. Sei lá, acho que é isso, né? Ó, outros filmes que eu gosto muito que saíram, assim, ó. Falei de Watchmen, né? Hellboy. Hellboy, cara, é um puta filme. O primeiro. Tanto o primeiro... Cara, eu gostei dos dois. O primeiro e o segundo, né? Tem o terceiro agora, né? Com o Hopper. Isso, eu gostei da nova... Tanto do antigo, né? Dos anos 90 lá. Nos 90? Não, 2000, cara. 2000? Quanto do último que saiu, Você cara. gostou do último? Do último eu já não gostei. Eu gostei de todos, cara. Eu achei sensacional. Tanto a aparência, história... Bom, o primeiro Hellboy, jovem, é de 2004, e o segundo é 2008. Não, mas tem um Hellboy com outro ator, cara. 2019 agora. Exato. Então, eu já não gostei desse, já achei meio... Eu achei meio pastelão, não gostei da interpretação dele. Eu gostava mais da interpretação do anterior, do cara que era o Ron Perlman, sei lá, que ele fazia Sons of Anarchy. E, cara, era muito bom. Eu achava muito bom aquele primeiro Hellboy. Até hoje eu assisto assim, cara, muito bom. É sombrio, é dark. É o que o Hellboy tem que ser, né? Ele é um demônio e tal, assim, tudo o lance da origem dele, sabe? É muito bom. Por falar nisso, cara, é uma série nessa pegada, né, da DC, é o Spawn lá, né, cara? Spawn, que foi uma adaptação, cara, que foi só... Putz, eles tentaram, hein? Aquele filme, você sente o esforço dos caras em cada cena. Sim, eu fiquei... Ele não é ruim. Não é ruim, e eu ficava surpreso com... Mas é um filme limitado da tecnologia da época. Exato. Cara, mas para a tecnologia da época, o efeito tá muito bom. Né? A roupa, né? Eles estavam tentando fazer uma adaptação, né? Um novo reboot, né? Eles estavam tretando com os direitos, igual Blade. Blade é um filme que fez muito sucesso. De vampiros, né, na época. Mas aí a galera nem sabia que era da Marvel. Da Marvel, cara. Né? Então não tava ligado. Porque os estúdios compravam... A Marvel não tinha estúdio, né? Então um outro estúdio comprava lá, assim, a Neolinea. Eu não lembro quem fez Blade. E aí os caras fizeram lá de qualquer jeito. Mas assim, o lance da adaptação ser boa, assim ou não, você acha que gira em torno, então, de quê? Tá. Viu? A gente já chegou com um consenso aqui que não necessariamente ela tem que ser uma Xerox do gibi. Ok. Então o que você quer ver, afinal de contas, na adaptação que te faça feliz? Emanuel. Cara, o que me faz feliz na adaptação? Quando você não muda o gênero do personagem. O personagem é homem e na adaptação vira mulher. Não, ok. Mas isso aí tem? Onde que teve isso? Puta, cara... Um personagem virar mulher? Já aconteceu. Não dele ser gay, isso aí não me importa. Não dele ser gay, mas, tipo, originalmente o personagem é um homem e quando faz adaptação, transformou em mulher. Uma adaptação que aconteceu? Cavaleiros Zodíacos. Putz, isso foi horrível, é verdade. Saca? Isso aí foi mancada demais, né? O Shun, né? O Shun e o se não me engano, de Escorpião. Foi do Escorpião... É que eu não continuei assistindo. Cara, foi um Cavaleiro de Ouro também, que eu não lembro agora. O Milo do Escorpião virou Mila? Não sabia. Teve um Cavaleiro de Ouro, não lembro agora se foi do Escorpião ou o outro lá que tem uma rosa na... O Afrodite, de peixes. Cara, um desses dois virou mulher. E, sério? velho, Não precisa, né, cara? Pra quê? Era legal, o legal do cara era o cara ser daquele jeito, né? Pois era o cara cara. ser... Puta, eu lembro disso na escola. Eu lembro da molecada da escola falar: você sabia que ele é hermafrodita? É homem que é mulher, só o quê? É que era um desenho animado, não é pra ver, ver partes sexuais dos caras no desenho, sim, né? Cara, É que era explorado isso dessa forma. E tudo bem o cara ser afeminado, tudo bem o cara ser... E acontece, cara. Tem muita gente que é afeminado e nem por isso é gay, entende? Sim.
Ou podia ser também, é que eles não falavam que abertamente isso na fosse, época, né? Entende? Mas assim, não você não precisa mudar o gênero do cara pra justificar o cara. Assim. Eu acho que foi isso que rolou, né? Exatamente, cara. É que, cara, eu vejo que a Disney, por exemplo, ela tem uma resistência muito grande a falar abertamente de personagens gays. Apesar de tudo que se vê nos filmes, a gente vê muitas matérias saindo em que os caras, o pessoal de dentro fala que quando chega nessas pautas, eles têm, tipo, 3, 4 departamentos pra cuidar disso, pra não ficar escrachado, porque tem aquele negócio de ser banido de tal país, ser bloqueado de um país para outro país, porque... Acontece bastante. Que nem, mas você vê, agora no filme da Wanda, a menina que abre os América Chaves lá. Ela tem 2 mães. Tá tudo certo. Entendeu? Mas não é todo mundo que tem essa visão. A gente sabe que a gente vive num mundo que é preconceituoso pra caramba, tem gente que acha isso um absurdo. Inclusive, se você acha isso um absurdo, você não precisa nem ouvir esse podcast e nem seguir a gente. Eu não faço questão nenhuma. Igual uma vez eu falei alguma coisa a respeito de política ou sobre diversidade no Alto Lá, no outro podcast. E a gente perdeu, tipo assim, uns 500 seguidores. Eu falei, que bom. Caraca, velho. Que bom, cara. Fiquei felizão, assim, porque, cara, assim, aqui é um espaço onde a diversidade ela é aceita, onde a gente não tem esses preconceitos de formação de família de bem baseada em religião ou no que está escrito num livro escrito há 20 mil anos. O que não não entrando no tema religioso, mas se você for ver, a Bíblia não é o livro mais antigo do mundo, né? Em termos religioso, né? E se você quiser justificar conversas racionais pautadas em religião, ao meu ver, e eu falo totalmente por mim, não tô falando pelo Manu, mas ao meu ver, aqui, Alexandre Storm, você perde validação, porque não tem como você pautar o que você acredita na forma que as outras pessoas vivem, não faz o menor sentido, né? E não tem por que você se sentir ofendido com a forma que as outras pessoas vivem. E assim como, voltando aqui ao tema, não tem por que você se sentir ofendido se um personagem seu mudou o gênero ou a orientação dele. Teve uma treta recente disso com o Superman, né? Tem uma linha que não é a linha oficial da DC, que o Superman... O filho dele, né? O filho dele é gay, né? Qual é o nome do filho dele? É o Jonathan Kent. John Kent. É o Jonathan Kent. Achei que fosse alguma coisa não é? Não, é homenagem ao pai dele, né? Jonathan. Entendi. E cara, eu lembro da treta que foi isso, eu vi uma galera postando isso aí depois. Uma galera que me acompanha e segue e fala, não, pô, tudo bem. Não tá tudo... Se você tá reclamando, já não tá tudo bem pra você. Pois é, cara. Deixando claro que não tá tudo bem. Entendeu? Então esse tipo de adaptação não me incomoda, nunca me incomodou. Realmente, tem inclusive, umas histórias do Wolverine em que elas são estreladas pela filha dele, que eu não sei o nome. Se eu não me engano, é aquela menina que era a Arma X. Ela é filha dele geneticamente, né? Isso. Né? Então assim, mas aí, você não pegou o Wolverine e deu toda uma outra origem e matou o personagem. E, enfim, você tá criando um outro personagem pra uma outra linha. Porque o estúdio precisa também ter público feminino, cara. Porque igualdade, entendeu? Se você pegar hoje em dia, acho que como as séries estão muito em alta, né? As séries são muito, muito adaptadas. Por exemplo, as séries do Arrowverse, elas têm, abordam muito esse tema, né? Pra ser sincero, eu acho que aborda até demais, cara. Porque a Batwoman é uma série com a história da Batwoman, mas basicamente todo mundo lá é gay. Entende? Tipo, a Batwoman é gay, a amiga da Batwoman é gay e aparecem muitos personagens gays. No Arrow tinha personagem gay. Legends of Tomorrow tem bastante personagem gay. Eu acho que quando é exagerado, tanto para um lado quanto para o outro, tá na hora de dar uma mudada. Eu não acho legal, cara. Não, assim, eu não sei que bem exagerada, porque assim, se você parar pra pensar, todas as séries são heteronormativas. Então, a gente já tem exagero. Heteronormativo em tudo que a gente consome. Era por esse lado, faz Entendeu? Então, assim, o que a gente fala de equilíbrio é que na nossa bolha, talvez, pra gente que é hétero, seja tipo uma coisa demais pra um outro lado, tanto, se for gays ou lésbicos, mas pensa na parcela desse público que é LGBTQIA+. O quanto de conteúdo que eles têm sobre isso. Tinha uma outra série, eu sempre tive amigos do mundo LGBT, assim,
Então eu sempre tive meio por dentro de tudo que saía, sabe? Acompanhava de séries. Tinha uma série que chamava L-Word, com L, né? L-Word, que é uma série lésbica. E sobre as meninas, e fazia muito sucesso. Eu acho que ela acabou, não lembro se ela acabou, se foi cancelada. Tinha uma outra série também que era... tava na Netflix, que era... Eram 7 pessoas, ou 7 ou 8 pessoas que tinham nascido em lugares diferentes do mundo e tinham nascido com poderes... Não era Heroes, tá? Era uma outra série, deixa eu achar aqui, quer ver? Aqui tem muitas séries com esse tema. Glee, uma série LGBT. Sim. Né? Orange is the New Black, putz, essa aí... E fez um baita sucesso, já acabou, né? Não é? Muito, muito boa. Já acabou, infelizmente. Uma das melhores séries de sitcoms que a gente conhece, Modern Family. Cara, aborda isso de uma forma linda. Sim, sim. É que ela aborda de uma forma sutil, né? Mas é complicado a gente... eu entendo que a gente não é necessariamente o público de todas as séries que a gente assiste, que a gente acompanha, né? Mas é importante lembrar que algumas coisas não são feitas só pra gente. É só pro nosso gosto. E assim como tem amigos gays que gostam do Batman, cara. Tem amigas lésbicas que gostam do Batman, que gostam dos heróis e querem consumir também. E nesse interim, você encontraria uma coisa, uma identificação. Pra essa galera, cara, que tá ali tentando espaço, né, de alguma forma, é legal ter isso, sim. Eu concordo, cara. Essas são as adaptações, né? Porque são personagens que originalmente não são nos quadrinhos e em live action tem essa opção sexual. Orientação, né? Que não é uma opção. Exato. É uma... Não. E assim, de novo, a gente tá aqui aprendendo, cara. É importante a gente deixar claro que a gente aqui não é formador de opinião nem nada. Nós somos pessoas tentando aprender, sempre, todo dia, né, no mundo que a gente vive, mas a gente não tem intenção de ser resistente, não tem intenção de ser crítico, não tem intenção de ser cagador de regra de forma alguma. Mas assim, eu acho que respeito é bom e todo mundo merece, independente da forma que as pessoas vivem. Eu acho que se você não tá matando ninguém, cara, beleza, entendeu? Exato. Ou prejudicando outra pessoa, né? Exatamente, entendeu? E agora você tá tentando só ter uma vida comum, viver, se apaixonar, ter relacionamentos ou não ter relacionamentos, né? Então, acho que tá tudo certo. Igual série. Tem uma série que eu assisto que é Deus Americanos. Você me falou dessa série. A série é muito boa. Tá na minha lista ainda, não consegui começar a assistir. É uma série muito boa, cara. E é uma série, cara, que assim, ela aborda várias coisas. E dentro delas, por exemplo, tem um taxista e um cara que é um deus. E eles, você não espera em momento algum. E eles, do nada, eles têm uma cena. Eles são um casal gay. E tem umas das cenas de sexo mais bonitas que eu já vi em TV, cara. Sabe, assim, e são 2 caras, sabe, tipo assim, e é bonito de você assistir, assim, porque é uma expressão, cara, de sentimento, sabe, e eu vi aquilo e eu pensei, cara, eu até compartilhei com um amigo na época, eu falei, cara, olha isso aqui, mano, olha que revolucionário, é isso, é político, é revolucionário, entendeu, eu acho, honestamente, assim, e aí, quando a gente fala de adaptações, e que quando a galera vem falar que não pode ter isso, aí eu fico meio bravo, cara, porque é muito egoísta a gente achar que as coisas têm que se moldar só o que a gente acha que tem que ser, como a gente acha que tem que ser. Voltando a falar de séries aqui, não saindo de séries, né, mas tem séries que, por exemplo, elas não seguem as linhas de gibi nenhum, ela cria uma história totalmente paralela, e assim, ainda assim é bom. A gente tem Constantine. O próprio Vingadores, ela não seguiu nenhuma história do quadrinho. Não, ela foi uma história independente, assim, né? E tá aí Vingadores. Não precisa explicar, né? Vendendo moedas até hoje. Você abre a torneira da casa de qualquer um dos atores lá e saem notas de $100, tá ligado? Cara, é uma fórmula que deu certo pra Marvel, né? Porque, diferente da DC, a Marvel desbanca qualquer um no cinema, cara. Eles se tornaram muito grandes, né? Exatamente. É que tem aquele lance de que não sei... A DC demorou pra se posicionar? Demorou pra se posicionar, não arrumou a casa. Eles lá dentro tinham pessoas que sequer sabia quem eram os heróis que eles estavam colocando no cinema. Eu cheguei a ouvir que um diretor, um executivo da Warner perguntou pro diretor que estava fazendo o filme do Superman. O cara falou assim: aqui nessa parte a nave do Superman vai ser destruída. E o cara perguntou assim: e como que ele vai voltar pra casa? Então veja entendi. Veja o nível de conhecimento dos caras, né?
Os caras só pensam em dinheiro. São executivos, né? Eles não são nerds. Exatamente, cara. O que leva a pauta do nosso próximo programa, que vai ser Como Me Tornei Nerd, né? Porque aí que tá, é muito diferente, né, cara? Você vê, a gente tá falando aqui de caras, é muito legal quando você vê o ator, o diretor, a produção imersa naquilo, né? Cara, quando a gente tinha a Brie Larson já confirmada pra Capitã Marvel, eu lembro que rodou uma foto dela com o pijama da Capitã Marvel, lendo um gibi da Capitã Marvel, sabe, na casa dela, porque ela queria aprender. Sim. O Tony Stark lia os gibis do Homem de Ferro, sabe? É fantástico, é isso que a gente quer, entendeu? Assim, que o ator se entregue, né, cara? Exato. Que ele viva de fato aquele personagem. E não criticando os caras da DC, os atores, atuaram super bem. Felizmente, só que a produtora do filme, né, a empresa que manda, não tava andando junto com eles. Diferente da Marvel, cara. Que manda muito bem nos filmes, nas séries. E eu, particularmente, já a parte animada, o desenho, cara, com exceção de What If, eu já não acho tão legal. Eu acho que aí a DC manda muito melhor. Eu não sei, cara, eu não sei por que essa diferença. Qual a dificuldade de você pegar o que você faz no desenho, né? E passar por aquele em live action, cara. Faz as adaptações que tem que fazer, cara, mas puta, no desenho fica muito bom, cara. Na DC, se diz. Na DC. O Batman Longo Dia das Bruxas, que obra-prima, cara, aquele negócio, saca? E aí a gente teve uma adaptação do filme do Robert Pattinson, que teve muita referência. Eu não sei, antes da gente começar a gravar, porque a gente já tava falando sobre isso e queimando muita pauta aqui na hora, eu ia falar sobre justamente isso, sobre os desenhos, eles eram feitos muito pra criança. E a Marvel, ela ainda segue muito essa linha. A Marvel, ela tem, ela tem essas linhas teens dos personagens, tudo muito bonitinho ali, os Teen Titans, e tem ali os personagens pequenininhos, todos parecendo uns Funko Pop. Esse Homem-Aranha adolescente com a cara redondinha, sabe? Totalmente pra esse público, isso é chato mesmo. E já a DC, ela nem ousa fazer isso. Assim, tem nos Teen Titans tem uma versão do Batman com o Gordon lá, que é o engraçado, que aparece de vez em quando meio engraçadinho, os dois assim. Tem isso. E fora o Lego também, né, cara? O Lego. Mano, mas o Lego é legal. O Lego é maneiro. O Lego até os fãs mais puristas de Batman gostam. eu acho, porque ele não chega a ser bobinho. Ele é divertido, é muito maneiro. Ele é tipo, ok. E tem o Batman, ele tem a voz, ele se acha maneiro, ele se acha descoladão, assim. Sim. Só que tem essa piada de ser descoladão e ser um cara, tipo, com cadeira, e aí tudo tem que ter um logo de morcego, e os batirangues. O logo de morcego porque é legal. Porque é legal. Eu tenho 8 gominhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 gominhos na barriga, entendeu? E é isso, né? Então, eu acho que funciona. Mas você vê, é o máximo que eles ousam, assim, né? Não tem outros Legos de outros heróis. E eles estão, pelo menos aqui no Brasil, eles estão muito cuidado com a dublagem. A dublagem do Superman e do Batman são os mesmos, cara. Sabe? Eu ainda não assisti Lightyear, né? Pra falar. O Lightyear quem tá dublando é o Marcos Mion. A Thalita, ela assistiu ontem, ela falou que ela tinha uma consulta, saiu pra fazer umas coisas, e ela chegou um pouco mais tarde, eu falei, demorou, tudo bem? Ela, não, fui do cinema assistir Lightyear. Droga! Cara, eu ainda não cheguei nesse nível de relacionamento com a Tati, cara. Se eu chegar e falar que eu fui no cinema, eu posso preparar o sofá. Pode dormir no sofá. Com certeza. Como ousas. Exatamente, cara. Não, ela foi num lugar, comeu uma bela massa, e depois ela foi no cinema. Eu tinha que fazer escondido. E eu fiquei muito feliz por ela. Eu falei que dá certo isso aí, curtiu a tarde, tudo bem, isso aí. E só que eu quero assistir. Eu tô meio assim com a dublagem, mas ela falou que ela nem lembrou. É que ela não se liga tanto nisso, eu acho. Diferente de Enrolados, né? Se você não percebeu que é o Luciano Huck dublando, tá tudo certo. Eu percebi. Então, eu percebi também. É ruim pra caramba. É ruim, né? Então eu consigo, né? Foi mal, Lu. Não dá, cara. Mas é isso, amigos. Aqui, a gente falou, cobrimos esses pontos aqui, o Dia das Bruxas. Tem Legends of Tomorrow, né? Que, cara, é uma série divertida. Ela tinha tudo pra ser uma série muito legal. Mas eu acho ela muito corrida. Cara, a primeira temporada teve um arco legal. Conseguiu manter isso pra segunda e a primeira. Terceira. Eu achei corrida. Então, mas tinha um arco. Uma coisa ligava a outra. E hoje, cara, você já percebe que agora foi cancelada, né? Mas teve um tempo que a série ficou meio dispersa. As histórias não tinham conexões. E outra série, como eu disse, aborda bastante. Uma série legal, assim, uma série que
que participou lá da Crise das Infinitas Terras, né? A gente teve o Brandon Routh aí fazendo o papel do Superman, do Átomo, né, cara? Então, eu não gosto dele como Átomo. Eu acho que os caras... O que os caras fizeram ali? Mas eu entendo que talvez não dê pra fazer... Viu? É aquele negócio. O que funciona pro cinema não funciona pra TV. Talvez não dê pra fazer o Átomo daquele jeito que a roupa dele é nos quadrinhos e tudo mais. Mas, tanto, igual a roupa do Homem-Formiga. O Hank Pym, originalmente, usava um capacetaço de alumínio, desse tamanho, assim, né? Sim. Esse capacete aparece várias vezes na Marvel. Mas ele nunca aparece, de fato, usando. Entendeu? Só que eu achei muito estranho. Ele ficou tipo um Homem de Ferro da DC ali, assim, sabe? Tentou ser. E eu não sei. Mas, enfim, né? Cara, eu curti, eu não tenho... Acho que também tem o lance de eu achar o Brandon um ator ruim. Sério, cara? Eu acho ele ator ruim, cara. Caramba, eu achei ele como Superman... Ele interpretando o Superman sensacional, cara. Não, eu achava ele como Superman basicamente o que a galera diz achar do Tobey Maguire como Homem-Aranha. Mortinho, meio deprê, assim. Cara, se você pegar... O Superman dele foi a continuação do Superman do Christopher Reeve, né? O filme foi uma continuação. Superman Retorno. O Christopher Reeves, tem até uns vídeos dele que eu acho muito legais na internet, que tipo, ele sem óculos como Superman e ele com óculos como Clark Kent. Ele muda completamente, cara. A personalidade, tudo, sabe? E aí é um tema que aborda Smallville, cara. A Lois ajuda o Clark a fazer isso, né? A Lois, ela, e nos quadrinhos também. É a Lois que fala, Clark, quem que você é? Você não é o Clark. O Clark é seu disfarce, você é o Superman. Então ele cresceu sendo o Superman, aquele cara, né? Então assim, você é um Clark, você é um caipira, então haja como tal. Você não pode dar na bandeira, né? Exatamente, cara. Então... Pô, a mulher, ela teve que explicar isso pra ele, porque não... É demais, cara. Não, eu achei legal explicar essa parte, assim, ter isso, porque é uma coisa que o pessoal sempre se pergunta, mas eu gostava muito do lance do Christopher Reeve ser um cara que... É porque no Smallville eles abordavam muito aquele negócio dele... Isso aí é uma coisa que me irritava. A inteligência artificial do Jor-El... isso eu também não gostava em Smallville. Ficou um pouco chato, sabe? Ficou chato, porque assim, beleza, é igual a do cara que fez o Gladiador, o Russell Crowe ser o pai dele nesse do novo, né? Superman, e aí ele ser tipo um Jor-El que é uma inteligência artificial muito inteligente e explica a origem dele, mas explicar que ele é um símbolo de esperança, de que ele tem que fazer diferença. E aí o Jor-El o Jor-El do Smallville, ele falava sobre dominação. Ele queria dominar a humanidade. A princípio foi pra isso que eles mandaram que eles existiam, na verdade, né? Então, aí ele era um vilão, então eu não gostava disso. Passou, isso é uma adaptação ruim, cara. No meio, exatamente. Bem ruim. Ficou estranho. Sabe? Mas os caras querem dar insumo pra história. Eu sou mal, eu sou bom, eu sou mal. Você não sabe? O Clark não sabia se ele era bom ou se ele era mal. Tanto tem episódios que foi dividida a parte mal com a parte boa dele, né? Aí começa a inventar um monte de kryptonita vermelha. Mas sempre teve, cara. Toda a história do Superman nunca foi só verde. Complicado, né? Parece Super Amigos, sabe? Ô, Super Amigos. Quando o Superman fica exposto a kryptonita vermelha, ele fica mal. Aí ele fica tipo... sabe, assim? Sim. Tipo... sabe? Aí eu só não sei dizer se no quadrinho, por exemplo, o que cada kryptonita fazia, né? Não lembro também, não. Mas aí tinha isso, esse lance da adaptação eu achava ruim. Sabe, esse lance dele não saber exatamente quem ele era e dele precisar dessa grande explicação. E aí, tipo, o pai dele, o Jor-El, foi responsável por... Como que o cara, a inteligência artificial, é responsável por causar um infarto no pai não biológico dele e matar o Jonathan Kent? Porque foi isso, né? Foi isso, mas... O Jonathan Kent fez um pacto com o demônio ali, com o Jor-El. Pra salvar o Clark. Porque ele tava usando o anel vermelho. E aí, tipo, ele tinha um tempo pra aqueles poderes e o corpo dele não resistiu. Então ele já tinha um problema de coração, e ele, por ser um humano, ter aqueles poderes sobre-humanos, acelerou aquele problema e foi irreversível, né, cara? Fora que o pai do Lex Luthor, o Lionel, chegou com proposta lá e, cara, foi estopim, né, pro cara. E teve um infarto. Mas voltando a falar do Brandon, cara, eu acho que ele foi um Superman, assim... que o Christopher Reeve, cara, ele vai ser o Superman pra sempre, né, cara? Quando você fala de Superman, você lembra do cara. Mas comparando hoje em dia com a atuação, você acha ele ruim? O Christopher Reeve. Não, porque cara. tem filmes datados que a gente olha e a gente pensa, não dá. Cara, mas... Olha esses filmes, cara. Fora o vilão, que era o Gene Hackman,
E o grande plano dele era especulação imobiliária. Mas, beleza. Eram vilões, assim, com planos bem terrenos, né, cara? Que se resolvia na justiça, na real. Quero ficar rico vendendo terrenos. Exatamente. Pra época, né? Se você pegar até quadrinhos daquela época, o Superman era desse jeito. O Superman hoje é diferente porque os quadrinhos são diferentes, as coisas mudaram. Mas eu achei a atuação do Brandon, cara, bem próxima ao do Superman do Christopher. Você tá sendo gentil demais. Mas tudo bem. Tô, cara. A roupa, é uma continuação. É canônica, é uma continuação. Então, eu acho que ele entregou bem. Aquele Superman ali, ele entregou bem. O que eu estranhei foi ter um filho ali, né, cara? É porque aquela história se passava, tipo, algum tempo atrás. Algum tempo depois que ele deixou a Terra pra ir atrás das ruínas de Krypton, né? Pra ver se ainda existia. E não tinha nada, né? Exatamente. Ele tinha saído da Terra, tinha saído fora. Tinha ficado a Lois Lane ali. E aparentemente, isso, viu? Coisa que eu não consigo conceber. Aparentemente, aquela Lois Lane nunca soube que ele era o Clark Kent. Entendeu? O Clark voltou. E ela tratava mal o Clark pra caramba. Ela nunca soube que ele era o Clark Kent. E foi muito mal escrito, sabe? Assim, sabe? E aí tinha um filho, sim, sabe? Eles tiveram um relacionamento. Ela como humana e ele como Superman. E é isso. E aí, tipo, ela nunca soube da relação dele, que ele era o Clark tinha sumido. E de repente ele volta pro trampo, ao mesmo tempo tá tudo certo. Pois é, né, cara? É um RH muito gentil esse. Sabe? Que o cara só volta lá com o jornalista e tá tudo certo. E o estranho é que nos quadrinhos, quando a Lois engravida do Clark, ela tem que ir pra... Tem uma parte de Krypton que sobrou, que eu não lembro agora o nome, me fugiu o nome. E eles têm que ir pra esse lugar, porque a Lois é um corpo humano, né? E ela não conseguiria gerar o filho do Superman sem que ela morresse durante o processo de gestação. Então ela vai pra um lugar onde tanto o Superman quanto o neném perde os poderes, né? E aí depois que nasce que eles voltam pra Terra. Mas aí eu acho que aí já é uma coisa muito sci-fi, sabe? Tipo, muito... Ok, eu entendo. Mas é que assim, ele é tão humano quanto kryptoniano, é uma mistura, né? É um gênero. Exato. É igual se pensar os Saiyajins, né, cara? Isso. Os do Goku e do Vegeta. Exatamente, entendeu? É que essa explicação aí é muito, eu acho, derivada de Alien. Que a menina começa a gerar o Alien e aí de quando ele sai da barriga dele, sabe? Assim, sai da barriga com os dentinhos, assim. Então eu acho que, sabe, que nem tem uma história do Homem-Aranha, uma história do Gibi, que é ruim. Que é Homem-Aranha, o fim. Em que ele tá sozinho e velho. Tecnicamente, ele matou a Mary Jane porque todos os fluidos dele eram radioativos, sabe? Então ele acabou que, por ele estar com ela, ele matou ela de câncer. E aí ele não pôde ter filhos, e como é que ele ia saber disso? E a vida dele, a sombra da vida dele é essa culpa. E ele virou tipo um tiozinho numa floricultura, e até que um Venom lá ressurge. E aí ele tenta voltar a ser o Homem-Aranha velhinho. E volta, e com toda a animação e piadinhas. Mas é horrível a história, cara, é horrível. E assim, é isso, acho que assim, tem algumas coisas que a gente tem que deixar passar, sabe, em adaptação. E essa é uma delas. Se a gente for buscar uma explicação biológica pra tudo, ferrou. Né? É que nem... Putz, mas o Homem de Ferro, ele usa aquela roupa de ferro ali, mas o cara toma umas pancadas, porrada, por dentro ele não é de carne? Pô, se você pensar nisso, já morreria, né, cara? Ele morreria, exatamente. Tá ligado, né? Não importa, né? Então tem a licença poética de fantasia que a gente tem que ter, né? Tem que aceitar. Tem que aceitar. Então, eu acho que um resumo breve sobre adaptações é que eu entendo que a gente queira ver algumas coisas no cinema e outras não vai dar pra ver. Por exemplo, com o filme do Batman, eu já deixei de querer ver muita coisa. Porque não adianta. Com o Batman, o que eu queria ver? Eu queria ver o Bruce Wayne. Eu queria ver o Batman legal. Eu tive isso. O que a gente falou sobre... Eu não sei se a gente falou sobre isso antes. Ou a gente falou isso gravando já, mas eu vou repetir aqui. Cavaleiro das Trevas. É uma história que necessariamente ela existe no gibi de um outro jeito. E a adaptação dela ficou muito boa. Aquela origem do Harvey Dent ficou fantástica. Ficou sensacional. Sabe, do Batman. O modo com que o Coringa apareceu, assim... Exato. Não tem a origem dele, mas a forma com que ele foi introduzido também. Entendeu? Foi uma adaptação, não foi uma história 100% fiel. Então, não é falar quem tá certo e quem tá errado. Eu tô dizendo que é legal a gente ter a mente aberta. Entendeu? Eu acho que o que é legal é a questão da adaptação. Se bem que agora a gente tá falando de multiverso, né, cara? Então existem várias. Mas é quando você pega a origem daquilo. Sim. Sabe? É a origem de tudo. Por exemplo, como eu repito, o Man of Steel. Cara, eu nunca vi em lugar nenhum onde o pai do Clark morre um furacão. Então achei aquela adaptação horrível.
entendeu? Essa parte. Essa parte. Porque o Superman do Henry Cavill é foda. Não, cara, hoje é o Superman. Na verdade, assim, hoje quando a gente fala de Superman, a gente lembra agora do Henry Cavill, né? Porque, cara... E tem gente que não perdoa o fato dele ter quebrado o pescoço do Zod. Pô, o Superman mata agora? Tá ligado? Mas a parte de como o pai dele morre te incomoda muito particularmente, né? Incomoda, porque, pô, cara, é inconcebível você ter poderes, você ser o homem mais rápido do mundo, porque até então não tinha um Flash. Então tinha outro, né? E você não ir lá salvar o seu pai. Mas ele tentou. É que ele ia sair. A galera ia ver, mano. Ele ia sair. Qual a explicação depois? E o pai dele parou ele e fez assim: não. Cara, Ele tava na frente dos olhos do pai, de todo mundo ali, e ia se revelar. E o pai dele não queria que ele se revelasse pro mundo. Então, mas aí é que tá, cara. Quando você pega Smallville, por exemplo, o Clark, no meio de todo mundo, às vezes ele sai correndo e volta e ninguém percebeu. Não, o que é uma loucura, né? Porque aí você tá dando uma explicação muito cabulosa. Ele é mais rápido que a luz? Porque, tipo assim, ele faz tanta coisa, ele vai até a PQP e volta, faz tudo isso e ninguém percebeu, tipo assim. E aí, ao mesmo tempo, ele não consegue chegar no lugar a tempo, às vezes, tá ligado? Então, ou é uma coisa ou outra. Então, ou ele é muito poderoso, ou ele não é tão poderoso assim. Ou ele não sabe, ou ele sabe a extensão dos poderes dele, ou ele não sabe. É que nessa fase aí, ele não sabia nem voar, por exemplo. Então a gente não sabe se na extensão dos poderes dele, ele era tão rápido a ponto de alguém conseguir ver ele. Olha eu sendo diretor aqui. E a gente não viu o quanto que os poderes dele eram incríveis ali. E o ponto do Superman sempre foi voar, não correr, né? Ele podia ser rápido. E a gente não sabia o quanto ele era forte, o quanto... E ele não sabia nem que os poderes dele vinham da radiação do Sol nessa época. Não, ele descobriu bem depois. Bem depois. Mas você vê que tá num nível assim que ele foi atingido por nesse filme, ele foi atingido por uma bomba atômica. E ele fica cadavérico no espaço, esquelético, sim, assim. Sim. Porque a radiação fez mal pra ele, aquela radiação. Aí ele tá no espaço, aí vai voltando, a luz do sol faz ele começar a voltar, assim, ao normal, assim, né? Mas a gente não sabe o quanto que era a extensão dos poderes dele nessa época. Isso é uma referência ao Flashpoint. Entendeu? Então, assim, tem muitas explicações, assim, que é possível dar. Mas, assim, eu acho perdoável o pai dele ter morrido num furacão, assim. E eu entendi o lance. Eu entendi também, cara, mas não concordo. Não concorda. Eu entendo, mas eu não concordo. Exatamente, batendo o pé, cara. Não. Mas assim, você diz não pela morte, mas das formas, você tá pensando das diversas formas que ele poderia ter feito pra salvar o pai dele? Sim, cara. Eu acho que qualquer filho, independente do que, cara, independente. Cara, é teu pai, você ama seu pai, você, sabe? Se fosse, tipo, a história do Superman não é com um pai que explorou nada disso. Cara, eles se amam. Como é que você sabe que seu pai vai morrer? Você sabe o que você pode fazer e você não faz. Eu não me importaria, cara, de me expor, se fosse o caso. Sim. Mesmo sabendo que o Superman não iria se expor, porque ele é muito rápido, cara. Ele poderia simplesmente sumir e, sei lá, inventasse alguma explicação depois. Sei lá. Mas é que ele ia expor ele ia expor a família dele, e o que isso ia se tornar? O Pentágono ia colocar na dele, iam fazer experiências com ele, iam fazer experiências com os pais dele, porque até então vocês estão expostos a esse alienígena há tanto tempo, e agora... Enfim, a vida deles vai ao inferno. É nisso que o pai dele pensou. É sabedoria. Então, o pai dele pensou, mas falar... e ele? O que ele pensou? Ele ouviu o pai dele. Porque ele não é um ser humano comum, entendeu? Ele não é uma pessoa comum, ele não pode ser destemperado nesse nível. Ele... Algumas vezes na adolescência dele, a gente viu algumas vezes que ele foi meio assim, e se viu quando ele salvou as crianças no ônibus escolar, o B.O. que deu. É verdade. O B.O.zinho, sabe? E das crianças falando, não, mas eu vi o Clark carregar, tirar o ônibus, tudo mais, e aí todo mundo, não, você tá louco? Ah, tá doido? E se viu o B.O.zinho que deu, assim, de leve. Então, assim, imagina, sabe, as proporções disso. Ele sentiu isso já. Então a gente teve no filme essa demonstração de que ele sabia o quanto de problemas que poderia trazer para as pessoas próximas dele, pra cidade dele, se ele se revelasse. Entendeu? Um baita de um sacrifício. Foi um baita. É um sacrifício, cara. A história de muitos desses heróis é sacrifício. Faz parte, né? Faz parte de ser herói, né, cara? Faz parte de ser herói. Entendeu? Aqui teve que deixar a pessoa que ele amava muito morrer. Isso foi foda mesmo, né? Mas eu achei um toque dramático ok. Assim. Cara, eu não reclamo do filme. Eu gosto pra caramba do filme. Mas é um ponto. É que nessa parte você é mais tomado pela emoção. Pela emoção. E pelo saudosismo de que, cara, ele morreu de infarto e é isso, cara. Entende? Porque aí não tinha, de fato, como ele salvar o pai dele. Eu preferia que ele tivesse... Você acha que é uma explicação mais plausível, assim? Né? Sim. Pensando racionalmente, cara, eu salvaria meu pai. Sim. Sou Superman, foda-se. Ele não é Superman ainda. Eu tenho poderes! Exatamente, cara.
Mas ele foi racional, tentou ser, né? Mas foi com uma faca no peito, né? Que ele fez aquilo, né? Na cena. Cara. Vai, né? A cena, eu É terrível, veio né? lágrimas aos olhos. É terrível. E você ficou assim, mas por que ele não foi lá e correu? Você é esse cara do cinema, né? Eu sou esse, cara. Você é esse cara. Mas como que não. Né, cara? Eu sou, cara. Eu, tipo, igual aquele meme, assim, jogando a pipoca pro alto. Ah, caramba. Né? Vai embora do cinema, levanta Quase e vai embora, né? Entendi. Bom, amigos, é isso. Acho que a gente conseguiu dar um bom respaldo aqui do que a gente acha que são adaptações, né, que fazem sentido e do que a gente acha que pode, deve e haverá em adaptações, o que a gente acha que é aceitável, o que não é. Você tem alguma consideração final aqui, meu caro? Cara, não. Já expus todas as minhas considerações e revoltas. Esse programa mudou algo na sua vida? Eu... Não. Não. Você vai continuar assim, né? Sendo teimoso aí. Tá bom. Eu vou continuar aqui sendo a mente aberta da dupla e aceitando quando a adaptação... O que tem pra sair agora de novidade? Vai sair Thor. Thor. Recentemente lançou a Miss Marvel. A gente já sabe que não precisa esperar nada parecido com o Gibi, com a Marvel. Então tá não, tudo certo. Com a Marvel tudo certo, cara. Entendeu? Exatamente. Então vamos lá. Da DC vai ter mais pro final do ano, né? Que é o filme do Adão Negro, Aquaman e ano que vem o Flash, né? Flash, ó, o que eu reclamo em adaptações é só, tipo, como são os poderes. Por exemplo, eu ainda não assisti a série nova da Miss Marvel, a nova da Disney, com a mina, que é uma adaptação, né? Mas é que os poderes dela no gibi são elásticos. E na adaptação da série, ela faz tipo uns escudos. Cósmico. É uns escudos de força que ela faz no formato das coisas. Eles explicaram por que disso. É porque eles não queriam que ficasse parecido com o Reed Richards, do Quarteto Fantástico. Isso. Mas, ao meu ver, não tem problema nenhum, cara, se tem mais de um personagem elástico. O Homem Borracha, da DC, é hilário. Ele é fantástico. E ele não é o único personagem de borracha que tem. Tem, inclusive, gibis e histórias que os caras usam eles juntos. E dá tudo certo. Mas, enfim, os caras quiserem fazer outra coisa, vai ver que for orçamento, né? Porque se dá essas explicações, mas a gente sabe que também envolve outras coisas, né? Sairia mais barato fazer da forma que fez do que... Né? Enfim. E também... qual mais? Cara, de séries que... vai sair a She-Hulk, né, cara? She-Hulk, tá aí, She-Hulk, né, que é uma personagem feminina, né, e a origem dela é bem legal, ela é prima do Bruce Banner, né? Uhum. Então vamos ver, né? Vamos ver, vou ver pra ver qual que é. Só fico com medo dos efeitos, né? Porque é muito CGI, né? Disseram que melhorou, né, cara? É? Disseram que tá melhorzinho, tá menos Fiona. Quando tem muito CGI, cara, em episódio assim, é complicado, né? Mas tá aí, ó, a gente tem ali a Marvel, com, de novo, o Cavaleiro da Lua. Mas é isso, amigos. Então, fiquem aí pro próximo episódio. Né? A gente vai falar sobre como nos tornamos nerds. Fica aqui o spoiler do episódio. Se quiser saber um pouco mais, ouça. Acesse www.nanerd.com.br e segue a gente no Instagram, @nanerdstore. E o que mais, Manu? E compartilhe esse podcast para seus amigos, para o papai, para a mamãe, a toda a galera que você acha que vai curtir esse tipo de conteúdo, né? É isso aí. E é isso, galera. Até daqui a 15 dias, se Deus quiser, se nada de terrível acontecer e a gente precisar atrasar mais uma vez. Mas eu prometo que a gente vai tentar ser pontual dessa vez. É isso aí, galera. Valeu, brigadão. Valeu, manos. Um abraço. Tchau, tchau.